Miradouro é a porta de entrada da Serra do Brigadeiro. Nas margens do Rio Glória, a cidade se desenvolve a caminho de um futuro próspero e sustentável. Não são palavras ao vento, e sim o sentimento de todo miradourense dizer a todos que por aqui chegam que sejam bem-vindos a Miradouro. O povoado de Santa Rita do Glória, atual Miradouro, surgiu em terreno doado por José Guedes de Moraes e Silvestre Guedes de Moraes, com mais uma pequena área doada por José Borges do Couto. Desses primitivos moradores, alguns descendentes ainda vivem em Miradouro. Construção da Matriz, Lira de Santa Rita, escolas reunidas, músicos, pecuaristas. Nossas famílias. Somos Miradouro. Nossa terra, nossa gente. Retratos de um passado de trabalho por Miradouro. Miradouro tem 4 distritos: Santa Bárbara de Miradouro, Santa Cruz de Monte Alverne, Serrania do Brigadeiro e Varginha de Miradouro. Cada um com características próprias, formando uma forte zona rural, tanto na agropecuária como no cultivo do café nas regiões altas. Santa Bárbara abençoa o distrito com seus recantos típicos, de uma singularidade só visto na zona rural. O distrito de Santa Bárbara teve a sua formação com a família Honoratos e Joaquim Cassimiro Dias de Paiva, Joaquim Vindilino. Inclusive, Joaquim Vindilino foi que doou as terras para a formação do povoado. Honorato Silva veio de Tabuleiro do Pomba, filhos de escravo, fugido porque apaixonou-se com Camila, uma mulher branca, e tiveram que fugir. Vieram para desmataram as terras, desbravaram, atravessando a Serra dos Brigadeiro, antigamente Serra dos Arrepiados, e vieram parar aqui nas mediações de Santa Bárbara, junto com outras famílias de escravos, marinhos e marcianos. Aí deu-se a história. E um nome que se destaca muito em nossa história é José Honorato da Silva, filho, que tinha apelido de Dindim, filho de Honorato Silva e Camila, que ele foi o maior destaque nessa história para nós. Dona Carmelita,
É a senhora que é a mesma, dona Carmelita Rosa Oliveira? Eu falei, se não tiver outra, sou eu mesmo, padre. Então eu vim aqui conhecer a senhora, fazer uma visita à senhora, conhecer a senhora, porque lá em Mirador fala essa Carmelita Rosa Oliveira, Santa Bárbara eu celebro missa. Toda a missa fala na senhora lá. Falei, eu tenho de conhecer essa dona Carmelita Rosa Oliveira. Teve aqui, a gente conversou bastante, mas estava chovendo. Aí eu falei assim, padre, eu fiz uma capela ali, a história vai ser longa. Eu fiz uma capela ali, em homenagem ao meu sogro. Falei para ele, ela está sem benzer, tem uma imagem aí também, não é benzida. Falei assim, deixa ficar, depois nós vamos. Aí ele falou assim, então qual é o motivo que a senhora fez a capela? Falei, se eu fiz a capela, é homenagem a ele. Porque ele deixou 4 filhos homens, 5 filhos homens e 2 filhas mulher. Mas ele tinha a intenção de fazer uma capela e colocar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu, sendo nora, eu via ele falar aquilo muitas vezes. Aí, né, como você foi morrendo, os filhos homens foram morrendo, uma filha mulher, ficou só 2 filhas mulher e 2 filhos homens. O que faz com que as pessoas queiram conhecer o distrito de Santa Bárbara são as cachoeiras, que tem várias cachoeiras aqui por perto, que chama bastante atenção. O futebol aos domingos, que é sagrado aqui na comunidade. E também, temos também a culinária, que é voltada para doces. Antes eram as comadres do café. O grupo se dividiu e agora nós temos as pessoas aqui que fazem doces para vender. Santa Cruz de Monte Alverne é um distrito que valoriza sua arte popular, culinária e esportes alternativos, como forma de economia sustentável. Essa escolha reforça o discurso protecionista de seus moradores. Eu nasci na propriedade lá embaixo. Hoje é dos Lima, sabe? Mas faz divisa com a minha propriedade lá embaixo. Fui lá para trás da serra, para a zona de Erval, com 1 ano de idade. Saí de lá com 9 anos. Morei lá 8 anos. Então vim para cá, em 46. Para aqui. Não é para aqui não, lá embaixo, mas tudo é uma fazenda só. Que meu avô tinha 140 hectares de terra, lá de lá e lá de cá. Então, convivi lá embaixo, saí lá de baixo, casado, em 70. 1970 eu mudei para aqui. Lá eu tive 3 filhos, aqui tive 6. Morava com a minha tia 2 anos, o meu tio morreu, falou que era para mim, morei com ela 2 anos, aí um outro filho meu nasceu lá. Então é 7 filhos. 3 aqui, 3 lá embaixo, 1 lá de lá do Rio, no lugar que não era meu, sabe? Então, nasci em 37, agosto de 37. 86 anos eu fiz agora em agosto. Meu nome é Terezinha Ramos da Silva, tenho 45 anos que eu casei e moro aqui. Eu nasci ali no Alegre. E dali eu saí com 12 anos e nós fomos lá para Tarumirim. E de lá eu fiquei 3 anos lá. Morei aqui perto de Mirador, bastante tempo. De lá nós fomos lá para Tarumirim. Aí de lá eu casei e voltei para aqui, tenho 45 anos. Graças a Deus sou mãe de 4 filhos, mas eu perdi uma menina. Aí eu tenho 3. Uma está no Rio, outra mora em Muriaé e outra mora em Miradouro. Tudo já, cada um cuidando da vida deles, graças a Deus. E tem 6 netos, né, Dudu? 6 netos, graças a Deus. E assim, casei, a gente não tinha nada e fomos lutando. Desde criança eu conheço aqui em Monte Alverne. Só que era um lugar assim pequenininho, né? Aí cresceu, graças a Deus. E eu gosto muito daqui, entendeu? Aqui eu falo que é um lugar abençoado, porque chove bastante,
Tá calor à noite, é fresquinho, a gente dorme tranquilo, entendeu? Não é calorão que perturba a gente. E de vez em quando tem uma chuvinha para nós. Planta a roça rapidinho, sai, tá tudo grande. É muito, muito maravilhoso. Meu nome é Vivaldi dos Santos Ferreira, meu pai chamava José Francisco Ferreira. Quando meu pai veio para aqui com meu avô, né, que meu pai também, me parece que eu nunca perguntei se meu pai, se ele era nascido aqui ou se ele veio já de outra região, mas aqui tudo era mata. Então tinha uma facilidade até para construir as casas, que meu pai contava que não gastava fazer fincar os esteios, não. Lá você quadrejava com os paus que estavam lá no mato e engradava a casa e fazia a casa. Mas é um lugar que todo mundo tem seu pedacinho de terra, todo mundo tem seu conforto, todo mundo vive bem. A gente se sente feliz no lugar que a gente mora. A gente tenta segurar as tradições que a gente tem, que é meio de Maria, né? As novenas, as benzedeiras, a folia de reis. A gente tenta segurar isso porque é uma das coisas que nasceu por um sentido bom na vida. E sem deixar acabar, se a gente tem o dom para aquilo e não executa aquilo que a gente, né, Deus deu para a gente está devendo a Deus. Então é a luta da gente. Miradouro é como o nome indica, é uma visão para o futuro. Progredir sem perder as raízes, sem abandonar suas tradições. Aqui, por exemplo, teve uma colonização de portugueses, para quem não sabe, da família Santos, que era o senhor José Maria, o senhor José Santos, foram os dos primeiros pioneiros aqui da cidade, junto com os Guedes de Moraes, os quais doaram as terras para o município, ou o condado, ou como se chamava na época. Miradouro já viveu um boom turístico nos anos 60 até final dos anos 70, que, por que eu vi naquela época, com o Alegre, o Rio Glória, futebol, carnaval. Carnaval aqui era famoso, muito famoso. Tinha carnaval de salão, carnaval de rua. E nós estamos fazendo tudo para levantar o carnaval. Eu, o Sandro e várias pessoas. E a família do carnaval é os batuqueiros. E eu represento eles todos, graças a Deus. Reuni a família miradorense perto da gente, chamando o povo para sambar, para brincar com a gente. Sem uma confusão, sem nada. Graças a Deus que não tem confusão. Os pais de família, as crianças brincar com a gente, fazer um super matinê. É uma época, antes da bateria, quem fundou o boi se chama Donim.
O Donim é um dos maiores carnavalescos. Não esquecendo só do Donim, que o senhor Antônio Padeiro, que é um dos representantes, muito forte, graças a Deus. O que nós tínhamos aqui como senhor, por exemplo, o senhor Chico Bala, que numa época foi uma pessoa um humilde, meio assim, com a mente meio desequilibrada, mas que foi até relatado em música, essa pessoa. Quem conheceu foi uma coisa que deixou marcado. Quem lembra e conheceu vai saber direitinho o que é. A cachoeira, o Chico Bala, tanta coisa que eu deixei, sem vontade de deixar. Eu nasci em 1954, quer dizer, em 1970 nós assistimos, né, a Copa do Mundo, pela primeira vez, né, que nós assistimos o jogo, ouvíamos o jogo através dos rádios. Comentarista e tudo, eu nunca tinha visto nenhum jogador, ninguém aqui tinha visto, né? Pelé, Garrincha, a gente só ouvia comentário. E o maior sonho da minha vida era jogar ao lado do Dourado. Dourado foi, para mim, foi um dos melhores jogadores aqui de Miradouro. Aí morreu jogando bola, entendeu? No caso meu também, aos 20 anos eu já tinha parado de jogar futebol porque eu escolhi estudar. Aos 15 anos eu realizei meu sonho, que era jogar ao lado do Dourado, aqui no AMA. Eu estava até com a camisa da associação, mas ela estava muito amassada, entendeu? Eu não vi. Então é a Associação Miradourense de Futebol, que foi criada pelo, acho que eu sou Zé Amaral, o Beca, o Bocaci de Castro, o Donim, o Chicão, entendeu? Então é uma turma que começou. Depois, nessa época, em 1953, 54 mais ou menos, eles separaram. Aí foram que construíram o campo lá do Carrapato, lá. Aí tinha 2 campos. Pra você ver, naquela época, aqui em Mirador tinha o campo do AMA, que tinha um timaço, tinha o campo do Carrapato, tinha o campo ali perto do Timbozão, lá nos fundos do Timbozão ali, tinha um campo ali do Areia, e tinha o campo do Brandão, aqui assim. Tinha 4 times de futebol. E tinha 6 times de futebol aqui que treinavam jogar por aqui. Hoje não tem nenhum. Foi o meu primeiro amor e eu também fui a primeira namorada dele, em geral, vizinhos lá e casamos, já tem 55 anos, nós vivemos ele vivo, depois ele faleceu. Já estou com 84 anos, quase 85, 84 anos, mas bem vividos, graças a Deus. O sono fechou meus olhos, me adormecendo. Senti tua boca linda a murmurar, e o resto destes romances só sabe Deus. Hoje, com as novas pousadas, o investimento em turismo rural vai se tornando uma realidade.
Serrania do Brigadeiro é um distrito com boa produção de café e, particularmente, com sua paisagem encravada na bela Serra do Brigadeiro. Se antes a serra era dos arrepiados, tribo de índios, hoje a paisagem arrepia os visitantes do lugar. O distrito tem escola, posto de saúde, paz e bom viver para seus moradores. Morado aqui da Serrania, Deus canto nasci, o pai saiu fora daqui uns tempos, voltou de novo, a minha terra natal vai ser aqui. Eu toco sanfona, sempre seguro uma sanfona, só cá não sei tocar, não, mas faço uma zoeira, né? E aprendi a tocar com... comecei a aprender com uns 16 anos, meu irmão me deu uma explicação aqui, aí eu fui tentando e aí aprendi a fazer uns pés de bode. Desde criança, eu tinha um sonho, que era ser professor. Só que muito difícil, a gente levava uma vida muito difícil, e numa casinha muito simples, com muita dificuldade. Eu, a mais velha, a gente começou a crescer já trabalhando, não tinha escola. Então a primeira luta minha foi com a escola, porque eu era apaixonada para estudar e não tinha como. Aí fui para a escola da minha tia, aqui pertinho, foi um ano só, ela mudou e eu fiquei sem estudar. Quando eu tinha 9 anos é que eu consegui fazer a 2ª série e a 3ª. Aí não tinha mais, não tinha professor que trabalhasse com mais do que a 3ª série na zona rural. Então, tornei a ficar outra vez parada. Aí lutei, tentei várias vezes, mas a gente não tinha condição de ficar num lugar na cidade para estudar. Quando eu tinha 15 anos, é que eu retornei à escola aqui no distrito de Varginha. Aí veio uma professora, na época normalista, que veio para aí, e eu consegui fazer minha 4ª série, 4º ano naquela época, né? Tornei a parar, não tinha como. Aí com 18 anos, nessa época já tinha uma escolinha aqui perto, até 3ª série. E a professora, assim, de um momento para outro, o marido dela foi trabalhar no Rio de Janeiro e voltou para levá-la. Ela veio e falou, eu vou passar a escola para você. Fomos lá atrás do prefeito na época, ninguém aí lembra, o senhor Joaquim do Vale. Ela falou com ele que ia me deixar, que eu era uma pessoa que... Eu ainda lembro muito bem da palavra capacitada. Eu fiquei morrendo de medo atrás da parede, porque capacitada como? Se eu, né? Então, eu voltei, mas com muita vontade. Mas o primeiro empecilho que eu tive foi que o meu tio, que tinha uma casa, assim, um cômodo, na época se falava uma tulha, que era usado para a escola, ele não liberou para mim. Não, gosto muito dela e tudo, mas não libero. E libero que eu não quero mais não quero a escola mais, era no terreiro da fazenda do meu avô, fazenda antiga. Aí foi já a primeira das dificuldades todas, essa no campo do trabalho foi a primeira. Aí vim para dentro de uma salinha pequenininha que a gente tinha, a casa era mais para lá, e coloquei lá os bancos, uns 3. Veio outro problema, que ela tinha 27 alunos e só 3 alunos vieram para a escola, ninguém confiou. E mais 2 irmãos, 5. Eu fiquei uma semana chorando, e muito triste, porque falei, não vai funcionar, não vai dar certo. Mas aí a minha mãe era uma pessoa de muita
muita vontade, muita garra, apesar de muita dificuldade, ela descobriu que tinha uns meninos bem longinho aí, que não ia na escola porque não podia comprar lápis e caderno. Então ela foi atrás. Foi atrás e isso era 1º de agosto de 65. Quando foi em dezembro, eu terminei com 18. Varginha de Miradouro é o 4º distrito do município. Aqui a agricultura e a pecuária estão em alta. A praça, o coreto, a igreja. Lá no horizonte, o brigadeiro. Que morou no Miradouro, Antônio de Mato. O filho meu depois morar lá. E então, a gente sempre ia muito no Miradouro, quando podia, né? Ia levar arroz para limpar, outra hora ia na missa do Miradouro, a missa da Liga era só dos homens, né? Cheio de homem. Depois o Padre Adalvo faleceu, então o Jaba não foi muito animado. Miradouro valoriza sua cultura e tradições, aposta no desenvolvimento sustentável e moderniza sua máquina administrativa e social. Todos Gomes. E direto para fazenda aqui, trabalhando. Pela leite, semana, uma coisinha, outra. Ali. Meu pai era carreiro. Então ele e minha mãe eram os dois. Ele tá. Eu saí, resolvi. Fui embora para a Bahia. Nossa administração tem investido bastante na zona rural, nas estradas, na área de saúde, tudo isso, telefonia celular, tudo isso para proporcionar a todos os visitantes um maior conforto para quem venha nos visitar e principalmente a Serra do Brigadeiro. Estamos a 20 e poucos quilômetros de Monte Alverne. Então eu convido o povo que é miradourense e convidar o povo para vir visitar a Serra do Brigadeiro. Vou pintar em Miradouro, vou nadar de rio acima, pista negra vou voar. Vamos ser felizes juntos. Sejam bem-vindos a Miradouro. Pela vida sem ter hora, madrugada chego lá. A cachoeira, o Chico Bala, tanta coisa que eu deixei, sem vontade de deixar. Ir pela rua principal, meu amor não se perdeu, e eu te quero muito mais. Por isso eu vou pintar em Miradouro.